Boa noite Brasil. Mais uma super live. Obrigado a todos vocês que me seguem. Dentro de instantes, então, mais uma super live. Desta vez, vamos estar batendo um papo com o engenheiro agrônomo João Carlos Sá, com o tema Manejo da Matéria Orgânica e Construção da Fertilidade em Solos Arenosos. Isso dentro de instantes. Tá ok? Obrigado a todos vocês aí que me seguem. Alex Vieira, Jaque Borges Agro, sejam bem-vindos. Pode estar falando também do município aí, da região que vocês estão falando, Gustavo Agro. Dentro de instantes, então. Juca, o professor já entrou. Professor, já vou chamar, eu então já vou estar convidando o professor para a gente já ir batendo um papo. Aí, professor. Boa noite, Boa noite, professor. tudo bem? Tudo bem, professor? Ótimo. Tudo ótimo, Isso, deu certo agora? tá ótimo. Tranquilo, tranquilo. Então, dentro de instantes, né? Vamos esperar mais o pessoal chegar. Já são pontualmente 8 horas, né? Então vamos dar início mesmo, tá? Então, primeiramente agora então, boa noite oficialmente, tá? Hoje a nossa live é com o professor engenheiro agrônomo João Carlos Sá, que é professor de Ciência do Solo, presidente da Comissão Técnico-Científica da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto e é bolsista de produtividade em pesquisa nível 1D do CNPq, né? O tema de hoje é manejo da matéria orgânica e construção da fertilidade em solos arenosos, tá? É uma satisfação enorme, né? Estar recebendo então o professor, batendo esse papo online, né, professor? Enorme para mim, né? Tá trocando essas informações com o professor, tá? Professor, fala de onde? Se sinta à vontade, pode se apresentar também, professor? Comentar um trabalho que o professor desenvolve, tá? E também de onde está falando, tá? Eu falo aqui de Jataí, sudoeste do estado de Goiás, né? Um município aqui que planta em torno de 300 mil hectares de soja e 200 mil hectares de milho safrinha, tá? Fica distante aí em torno de 300 quilômetros da capital Goiânia, tá? É uma região totalmente agropecuária, tá ok? Professor, boa noite, seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui, a convite do Nestor, para compartilhar aí esses 41 anos de experiência. Na realidade, eu me formei em abril de 81. Então, estarei completando 42 anos como engenheiro agrônomo e trabalhando aí no sistema plantio direto há praticamente 40 anos. Morei durante 37 anos em Ponta Grossa e continuo na minha atividade, me aposentei lá da universidade e agora estou sediado no Rio de Janeiro para uma questão de logística, porque eu atendo aí vários lugares do Brasil, desde Rio Grande do Sul até Tocantins, Balsas, estarei indo para lá agora em janeiro. Enfim, tenho uma série de projetos, estou como presidente da Comissão Técnico-Científica da Federação Brasileira do Sistema Plantio e estamos desenvolvendo um projeto enorme sobre capacidade de recuperação do carbono via sistema plantio direto em 4 biomas no Brasil. Né? Então, estou, como diz o outro, né, quase mais atolado do que palanque banhado. Né? Mas feliz da vida, trabalhando com o que gosto. Meu hobby hoje é o meu trabalho. Né? Então, acho que nesses 42 anos aprendi algumas coisas e vai ser um enorme prazer eu poder compartilhar aí com quem está nos acompanhando.
Correto, professor. O professor falou que está fazendo esse trabalho em 4 biomas, né? Praticamente, quais seriam os biomas? Cerrado, Mata Nós Atlântica. estamos trabalhando desde o bioma Pampa, Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. Certo, certo. Praticamente envolve praticamente o Brasil todo, né, professor? Porque os demais são Caatinga, que praticamente a atividade agropecuária ela é de menor expressão, né? E o bioma Pantanal, onde concentra-se principalmente atividade pecuária, né? Mas nós elegemos esses 4 biomas porque praticamente, se você olhar as estatísticas em termos de produção de alimentos, né, dependendo do tipo de alimento, vai aí, chega a 90%, 95%. Né? Então, é o coração do nosso Brasil está nessas regiões, né, em termos de produção de alimentos. Correto, correto. Tá, professor. E professor, é mais voltado mesmo para a parte de fertilidade. É, toda a minha carreira, meu desenvolvimento era a área de química do solo, onde eu fiquei trabalhando durante praticamente 10 a 15 anos, com foco na fertilidade, e depois focando a matéria orgânica, porque eu comecei a aprender e comecei a enxergar que para entender da fertilidade, no meu caso, como cientista, pesquisador, é fundamental entender da matéria orgânica do solo, porque é ela que regula os principais, que regula não, que controla os atributos químicos, físicos e biológicos do solo. Então, me dedicando aí a mais de 30 anos, né, em pesquisas específicas, né, sobre a dinâmica do carbono, da matéria orgânica do solo. Tá. E com certeza, né, professor? O plantio direto aí foi fundamental, né, para todo esse sistema. Olha, eu diria o seguinte: esse ano completamos 50 anos de implantação do sistema plantio direto. Hoje nós temos contabilizados 44 milhões, a última estatística oficial que nós seguimos, temos 44 milhões de hectares no país, sendo desses 44, cerca de 8 milhões envolvendo sistemas integrados e cana-de-açúcar e 36 milhões com culturas anuais. E uma curiosidade para vocês aí, contabilizamos, fizemos todo um trabalho de levantamento na literatura nacional, contabilizamos que esses 50 anos de plantio direto evitou cerca de 7 a 21 bilhões de toneladas de solo fossem perdidas para assoreamento dos rios. Isso significa preservação, contabilizando uma superfície de 2,84 milhões a 7,8 milhões de hectares na camada de 0 a 20 foram preservados com plantio direto. Olha só que bacana. Isso é uma informação muito importante, que aí começamos a entender por que a produção brasileira, ela nos últimos 20 anos, ela aumentou expressivamente, mas a área se manteve com pequeno incremento. E isso se deve bastante a toda essa adoção, de toda essa expansão do sistema plantio direto, né? Que, na realidade, nós ainda temos que melhorar e muito, porque desses 36 milhões, contabilizamos que apenas 10, talvez 15%, enquadram-se dentro do conceito sistema, ou seja, zero ausência de revolvimento do solo, preservação da cobertura permanente e diversificação da rotação de culturas. São 3 pilares. E 85% a 90% adotam 1 ou 2 pilares. Por isso que nós temos ainda muitos problemas no Brasil. Tá certo, professor.
Porque a partir do momento, né, que, querendo ou não, passa uma grade niveladora, né, professor? Acaba sendo considerado o quê? Um cultivo mínimo. Isso? Exatamente. Só mais um dado para vocês. Se você passar se der uma passada de grade niveladora regulada para 5 centímetros, apenas para fazer aquele ciscamento do solo, né? Se você fizer isso na região sul, vamos colocar como referência Ponta Grossa e Tibagi, que é no Paraná, onde nós fizemos os trabalhos, principalmente em Tibagi, nós perdemos o equivalente a 0,9 toneladas de carbono por hectare. Sabe o que significa isso? Se nós convertermos em palhada, uma passada de grade para a região sul, é mais ou menos o equivalente a 7 a 8 toneladas de palhada que a gente perde. A gente queima. Se formos para a região dos Cerrados, região ali de Primavera do Leste, onde nós fizemos o trabalho, nós perdemos 1,1 tonelada de carbono. É o equivalente a 11 toneladas de palhada. Então, veja só, uma passada de grade, seja para incorporar semente de milheto, de aveia ou de qualquer outro braquiária. Então, a maioria dessas ações não compensam em termos de o retorno de palhada, entendeu? Então, se você passa uma grade niveladora para deixar o terreno para plantar uma cobertura de milheto, de braquiária, você vai precisar de 11 toneladas para repor a perda. Com milheto, não conseguimos. Com braquiária, 0 a 0. Entendeu? Então, olha o que significa você passar uma grade niveladora, mesmo que seja para fazer o plantio de uma cobertura. Uhum. Correto. É uma prática ainda que a gente comenta muito aqui, né? Orienta muitos produtores, né? Mas muitos ainda não deixam de usar, professor. E eu não entendo por quê. Porque nós já fizemos, inclusive, o cálculo de compensação econômica. Se você comprar uma semeadora ou adaptar a sua semeadora que você usa para soja, que dependendo do número de linhas, tem semeadoras com mais de 30 linhas. Então, se você adaptar qualquer uma dessas semeadoras ou comprar uma semeadora, você paga essa adaptação e essa compra em uma ou duas safras. Na maioria das vezes, nós conseguimos em uma safra. Então, significa dizer que é um pensamento equivocado. Você, vou passar grade, porque é melhor. Não, não é melhor. Então, um pouco mais econômico. Então, a decisão, você pode dizer que é por facilidade. Bom, aí é uma opção de cada produtor, isso não me vem ao caso decidir sobre a decisão, comentar sobre a decisão do produtor. Mas se você me perguntar, é econômico? Não. É vantajoso? Não. Então nós temos dados que consolidam isso, mas a decisão não é minha. Eu faço a informação, a instrução e coisa, mas a decisão não é minha. Tá certo, perfeitamente. Com esse dado, é mais um dado, né, o professor, que vamos estar passando aos produtores, né, que cada vez que passa, realmente, né, a gente sabe que há desagregamento aí do solo, né, aumenta aí assoreamento, erosão laminar, né, professor? E tanto é que tem muitos produtores até que usam até simplesmente só para, depois que colhe o milho, somente para facilitar o plantio da soja, da próxima safra. Né? E isso também é outro equívoco. Não tem necessidade. Não, absoluta. Você poderia, se for o caso, como nós temos várias experiências, eu posso citar experiências que fizemos agora lá em Luiz Eduardo Magalhães, com um produtor que está fazendo um trabalho
fabuloso, que é o Luiz Pradella, ou se você conversa com um produtor também que faz um produtor espetacular, faz um trabalho espetacular, que é o Zecão, lá em Lucas do Rio Verde, palhada de milho é oportunidade para você manter o solo coberto. Se você colhe o milho e não teve uma braquiária junto, somente o milho solteiro, né, se você quer melhorar a plantabilidade, não é com grade. Você pode passar um rolo, entendeu? Ou até um correntão. E não precisa ser o correntão com as faquinhas. Então tem estratégias. Você passar uma grade, você vai abrir janela de solo descoberto. Então, e o que vai acontecer com isso? Nessas pequenas janelas, se você olhar, eu faço isso, eu tiro foto e faço a mensuração da taxa de cobertura. Quando você tem o milho colhido, você colhe lá o milho, ele tem uma taxa de cobertura do solo de acima de 95%. Entendeu? Acima de 95%. Em muitos casos chega a 100%, né? Porque a palhada sobrepõe. Quando você passa uma grade, você reduz 30%, mesmo que seja aquela gradinha só para assentar, você reduz 30% da área de cobertura. Isso você cria duas situações. A primeira, erosão. E a segunda, ali começam as futuras zonas de compactação. Por quê? Quando você trafega no solo descoberto, a capacidade de compressão e descompressão é pequena, porque o rodado de um trator em cima das áreas descobertas atuam mais partícula sobre partícula. Então você tem um efeito de compressão maior do que numa área de cobertura. Então, e aí você esquece que o processo de compactação do solo é cumulativo. Então, por isso que nós preconizamos que o pilar fundamental, além do não envolvimento, é cobertura permanente do solo. Então, por isso, para que plantar milho solteiro? Planta milho com braquiária ou com qualquer outra cobertura. Existem inúmeras opções. E eu acabei de fazer um levantamento aí com mais de 100 trabalhos publicados, seja revista científica, boletins de cooperativas, de várias coisas, mostrando que em 90% desses trabalhos, comparando milho braquiária, milho solteiro no quesito interferência na produtividade, não tem interferência. Então, é também equivocado dizer que há competição. O que precisamos fazer, e aí sim é o capricho do produtor, é saber como manter o cultivo dessas bem trabalhado para que um não faça competição ao outro. Correto, professor. Pensando nisso, né, professor, eu já vi áreas, né, onde tinha milho, né, e milho solteiro, né, e milho com braquiária, né, em solos arenosos, né, onde tinha milho com a braquiária, o milho não chegou a sentir tanto como onde tinha o milho solteiro, na época de estiagem, de um veranico. Isso é um problema seríssimo. Por quê? Vamos entrar nessa seara do solo arenoso. Primeiro grande entendimento é que em solos arenosos, o que são solos arenosos? São aquele grupo ou aquela classe de solo que possui menos de 15% de argila. Tá? Então, isso é um ponto. Segundo ponto, em solos arenosos, a agregação do solo é fraquíssima ou quase inexistente. O que significa isso?
que toda a estrutura de formação dos solos está associada a três componentes. Primeiro, as raízes das plantas. Se você entrar numa mata nativa, vai lá em Luiz Eduardo Magalhães, naqueles solos com 10, 9% de argila, vai na mata nativa e coleta um torrão. Se você pega aquele torrão e facilmente você esborroa. Por quê? Porque não tem uma estabilidade, não tem a agregação do solo. Está totalmente ligado a, primeiro, raiz. Então, segundo, as hifas de fungo, a microbiota do solo. E terceiro, está ligado aos componentes que as raízes excretam, são os exudatos. Então, esses três componentes, raiz. Então, a raiz é a principal. Por quê? Ela exuda e promove aumento da biomassa microbiana, que se desenvolve e junto com a raiz, que vai formando o carbono, que é o componente-chave para energia e alimento de toda a cadeia, vai dando estrutura. Então, meu amigo, para você manter um solo dessa natureza, um solo arenoso, produtivo, você tem que ter água. E para você armazenar água, como é que você tem que fazer? Primeiro, você tem que reduzir a evaporação. Por quê? Você pega, por exemplo, nós já medimos lá em Luiz Eduardo Magalhães, né, que você pode perder até 40% do carbono que foi acumulado na safra anterior no período de seca. Você fala, professor, como é que perde no período de seca se não tem água? Opa, você esquece que a água se infiltra durante o período de chuva e ultrapassa 100, 150 centímetros. Se você abre um perfil de um solo arenoso, você vai verificar duas coisas interessantes. Primeiro, que a partir de 1 metro, 1,20 m, você começa a ter um maior acúmulo de argila do que na camada superficial. Né? Por quê? Porque a sua formação promoveu uma certa iluviação, um descenso, né, da argila, que aí, ali, durante o período de águas, forma-se um acúmulo e durante o período de seca evapora. E aí vai fazendo o quê? Ela vem por capilaridade, o vapor de água. Estimula a microbiota e ativa a decomposição. Então, meu amigo, em solo arenoso não é importante, é mandatório você manter coberto. Para você, primeiro, criar essa barreira física. Segundo, você trabalhar com espécies que aportem um sistema radicular robusto, agressivo e que vá a profundidades maiores do que 1 metro. Que espécies são essas? São as gramíneas, plantas C4, tais como os diversos tipos de braquiários. Você não pode falar braquiária, são braquiárias, porque tem desde uma rosiziensis, uma piatã, enfim, tem inúmeras variedades ou tipos que têm uma característica bastante assim, marcante. Nós temos o sorgo forrageiro. Hoje, por exemplo, você deve ter notícia, tem notícias, já deve ter noticiado, aquele sorgo do tipo boliviano que atinge 3 metros de altura de parte aérea e raiz proporcional. Você tem o capim-sudão, você tem os milhetos, você tem várias espécies de leguminosas que podem contribuir, que têm sistema radicular robusto. Então, o que nós precisamos em solo arenoso são duas coisas. Primeiro, barreira para reduzir a perda de água por evaporação. E raízes para reconstruir e readaptar o solo à
uma estrutura que permita 3 coisas para a planta: água, ar e nutrientes. Entendeu? Certo. Então, aí você começa a construir a fertilidade nos solos arenosos, porque você vai reduzir as perdas e você vai manter um novo estado de equilíbrio. E com isso, você vai aproveitar as ações que você faz. Por exemplo, calagem, gessagem. Se você pega um solo arenoso, você pega a CTC de um solo arenoso, mesmo sob vegetação nativa, ela dá 2, 3 centimol, quando muito 5 centimol. Baixo, né? Baixíssima, comparado, não é baixo, é a CTC para essa classe de solo. Se você trabalha no solo e perdeu o carbono, nós temos dados aí de CTC de 2, 1,5. Como é? Aí vem a primeira pergunta. Para você produzir soja, qual é o nível mínimo de cálcio que você precisa ter no solo? Vários trabalhos aí já nós temos que ter no mínimo 2,5 a 3,5 centimol de cálcio. Como é que você vai reter cálcio com uma CTC de 1,5, 2? Não tem, não sabe? Aquela história, né? Você tem uma caixa que cabe 1,5, mas você precisa de 3,5. Bom, você vai aportar, você vai fazer, mas o que vai acontecendo com o passar do tempo? Uma chuva pesada escorre, perde por lixiviação, não tem carga para segurar o cálcio, ou vai por erosão. Então, o que você tem que fazer com o passar do tempo? Criar carga negativa. Como é que você vai criar carga negativa? Com sistema de produção que aporte carbono em grande quantidade e que tenha sistema radicular robusto para você exatamente, ano a ano, ir aumentando 0,3, 0,5, 0,6 e com isso deixar de perder com o investimento que você faz, senão você fica fazendo o quê? Você aplica calcário e perde. Aí todo ano você tem que fazer reposição. A mesma coisa o potássio. Uma vez que coletamos a amostra, né, foi feita uma aplicação de potássio a lanço, choveu 105 milímetros. Sabe onde é que nós fomos encontrar potássio? Nós coletamos a amostra até 2 metros. Mais do que isso, não coletamos. Uma quantidade enorme de potássio estava lá embaixo. Aí, raiz de soja consegue pegar 2 metros? Está entendendo? Então, começa as coisas se tornarem-se ilógicas, né? Sem sentido. Então, o solo, ele é, além do suporte mecânico, ele é a base de desenvolvimento e a conexão com a planta. Então, a soja ela precisa, ao mesmo tempo, ter a fertilidade química, a fertilidade física e a biológica. E quem controla isso, Nestor? O carbono. Vou dar um exemplo. Eu posso afirmar categoricamente, sem medo de errar ou me equivocar, que o carbono controla os atributos químicos, físicos e biológicos. Vamos lá. Se você perde carbono, qual vai ser a primeira reação do ponto de vista dos atributos físicos? Você vai perder carbono, você vai ter mais parte mineral, você vai aumentar a densidade do solo. Se você aumenta a densidade do solo, você reduz a agregação. Se você reduz a agregação, você reduz macroporos. E aí começa a afetar o quê? Infiltração de água. Começa a afetar o quê? Desenvolvimento radicular, o que aumenta a resistência à penetração. Por fim, você perdendo carbono, você vai promover, com o passar dos anos,
um aumento da compactação do solo e restrição ao desenvolvimento radicular, infiltração de água e armazenamento de água. Do ponto de vista químico, o que acontece? Você aumenta a oxidação, consegue promover uma decomposição. Com o passar do tempo, você diminui a ciclagem de nutrientes para diminuir a CTC e a capacidade de retenção de nutrientes. E o biológico? Você vai reduzir o fluxo de carbono e nitrogênio via biomassa microbiana, porque você reduz a biodiversidade tanto da microbiota quanto dos micro, meso e macrofauna. Então você interrompe a cadeia biológica. Então, e quem controla isso? O carbono. Correto. Muito bom. Bem complexo, né, professor? Mas tudo a ver. O professor, o que o professor acha desse mix, os mix de plantas que o pessoal tem colocado nessas áreas? Os mixes de plantas são um enorme avanço no conceito de diversificação de cultivos. Por quê? Você mescla várias espécies. E agora eu vou dar uma parada e vou fazer uma comparação de duas situações para voltar nisso. Quando você vai numa mata natural, nativa, quantas espécies existem lá? Dezenas, centenas, milhares, dependendo da mata, do bioma. Quando você sai dessa mata, você entra num sistema de produção. Quantas espécies você coloca? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, você promoveu uma mudança drástica nessa biodiversidade. E aí acontece dois grandes impactos. Primeiro, no sistema radicular. Antes você tinha inúmeros tipos de sistema radicular que convivem de forma diferente com micro-organismos e organismos da micro, meso e macrofauna do solo. Então, você, com isso, vai acontecendo o quê? Que os organismos que tornam-se patogênicos começam a ter uma capacidade maior de perenicidade, de permanência. Né? Eu uso sempre um exemplo que é muito falado atualmente, né? Nematóides. Tá? Se você pegar uma amostra da mata nativa, do solo sob mata nativa, e comparar com uma amostra de uma área com elevada infestação e queda drástica no cultivo de soja, o número de nematóides é quase semelhante. Opa, como assim? Exatamente. O detalhe é o seguinte, o nematóide, se você olhar dentro da cadeia de alimentos, né, ou seja, de como se processa as transformações no solo, o nematóide ele também participa da decomposição da matéria orgânica do carbono do solo. Só que ele é predado por vários organismos, né? Por protozoários, por actinomicetos, por alguns fungos. Vários organismos o mantêm dentro de um nível de equilíbrio. Então, certo. Ele come e é comido. Então, ele participa do ciclo. Ele participa do ciclo, no caso, né? Exatamente. Então, o que acontece? Você está mantendo ele em equilíbrio. Agora, quando você elimina a biodiversidade da microbiota e dos organismos da micro, meso e macrofauna, você causa um desequilíbrio total. E ele tem, em algumas
espécies, né, os pratilencos da vida, né, começam a ter uma capacidade e uma agressividade muito grande. Está entendendo? Então, o que nós precisamos? Dar comida. Comida para quem? Para ele também, mas principalmente para reativar a fauna. Aí entram os biológicos atualmente, né? Então, os mixes, voltando, ele vai criar diversidade. Então, várias plantas, umas são mais, outras menos, e outras não são suscetíveis aos nematóides. Estou dando um exemplo de nematóide. Então, os mixes eles entraram para criar essa capacidade essa alternativa à diversidade enorme que nós tínhamos. Então, eu acho um grande avanço. Eles podem produzir, por exemplo, menos biomassa do que uma braquiária. Certo? Já comparamos. Então, você pega um mix de alto potencial e uma braquiária, por exemplo, no Mato Grosso, uma piatã, né? Vai produzir lá numa safrinha com bom desenvolvimento da planta, com oferta de chuva e luz, você chega a produzir 12, 14, 16, 18 toneladas. Né? Nós não conseguimos isso com o mix, naturalmente. Produzimos 6, 8, às vezes 10, enfim, varia muito em função da região, mas nós temos a biodiversidade. Então, por isso que o mix entra como um componente muito importante para beneficiar o sistema. Correto. E o professor, pensando nisso, né, em relação ao sistema radicular, né, também é um trabalho bastante difícil, mas consegue também fazer, por exemplo, quantificar, por exemplo, o entre, por sistema exemplo, de uma braquiária com uma outra espécie, por exemplo? Bom, se eu entendi a sua pergunta, você quer saber se a gente consegue quantificar o sistema radicular, é isso? Isso. Nós temos um projeto atualmente com um grupo que eu tenho que manter ainda um sigilo, porque o trabalho está iniciando. Nós estamos quantificando, nós vamos quantificar, na realidade, agora a partir de janeiro, fevereiro, né, sistema radicular dos mixes, parte aérea, e também nós já temos um trabalho que nós já fizemos com braquiária, com sorgo forrageiro, com milheto, com as crotalárias, onde a gente já tem uma relação entre parte aérea e raiz já quantificada. Mas o que nos está impressionando é que, com esses mixes, o sistema radicular torna-se muito competitivo. Então, às vezes é um equívoco você dizer que você vai produzir menos raiz no mix do que um cultivo solteiro. Não. Nós estamos assim, bastante entusiasmados porque essa competição entre espécies plantadas juntas, né? Tem mix aí, se você vê aí nas distintas ofertas, né? 6, 12, 15 espécies. Isso é muito interessante porque você vai criando tipos de exudatos diferentes. O que é isso? Exudato? São aquelas secreções que são eliminadas pelas raízes. As leguminosas são riquíssimas em secreções com produtos compostos nitrogenados, que vão atrair um tipo de micro-organismos. As gramíneas, outro. Então, essa variação, essa combinação vai promover um estímulo muito grande ao que a gente chama da microbiota supressora ou antagonista. Então, veja bem, tudo está ligado ao quê? Ao carbono, no final das contas. Né? Você tem que estar alimentando o sistema com carbono, porque é ele que vai
promover que essa comunidade, vamos assim chamar, né, micrograma, se desenvolva. Então, considero esses mix, essas mesclas, essas misturas, um dos maiores avanços nos últimos tempos aí, para ser introduzida junto ao sistema plantio direto. Correto. Né, professor? Porque pensando em grandes culturas, né, o aporte aí de matéria orgânica é mais com palhada mesmo, né, professor? O que nós temos que pensar, isso é um assunto importante que você está tocando, né? Nós, desde 2010, nós estamos trabalhando profundamente aí na quantificação da quantidade mínima de palhada necessária para manter o equilíbrio dos sistemas de produção. Então, vou, assim, de uma forma assim, bem ampla, vou dar dois grandes exemplos. Para a região sul, vou pegar lá o estado do Paraná, a região centro-sul do Paraná, nós precisamos cerca de 3,2 a 4 toneladas de carbono por hectare ano. O que significa entre 7 a 10 toneladas de palha para manter o equilíbrio zero. Nem acumular e nem perder. Então, isso é para manter o zero. Só que o zero é um risco tremendo. Por quê? Porque num ano de seca você tem queda na produção e, consequentemente, o aporte vai ser menor e, em alguma época do ano, você vai ter solo descoberto. E aí volta todos aqueles pontos que eu comentei. Para a região tropical, tendo como o exemplo o estado do Mato Grosso, nós quantificamos que nós precisamos 5,1 a 5,3 toneladas, ou seja, até 6 toneladas de carbono, ou 11,7 a 13,3 toneladas de palhada, considerando parte aérea e raiz por ano. Então, vem a primeira pergunta. Com o sistema soja-milho, nós vamos conseguir 13 toneladas por hectare ano de palhada? Difícil, hein? Alguns anos pode até passar, mas muitos empatam. Então, é muito comum você, aí na região do céu, na sua região ou no entorno, escutar que o produtor, uma vez a cada 3 anos, passa um escarificador. É muito comum. Por quê? Exatamente porque o equilíbrio de carbono do solo está entre o zero e o negativo, ou ligeiramente positivo. Então, para que a gente possa ter um sistema resiliente, rentável, nós temos que trabalhar com 6 a 10 toneladas de carbono, ou 16 a 20 a 19 toneladas de palhada por hectare ano. Não será com soja e milho. E aí entra o quê? As combinações. Milho tem que estar associado a uma braquiária. Entra os mix. Então, você tem que ter um planejamento, né, de pelo menos 3 a 5 anos. Nós fizemos recentemente aí um trabalho com 3 produtores, onde eu peguei os dados deles e fizemos um balanço de carbono. Um lá de Lucas do Rio Verde e 2 aí da Bahia, da região ali no entorno de Luiz Eduardo e próximo de Luiz Eduardo. E os sistemas deles mostraram claramente quem que levantou o balanço de carbono. Todos os anos, em 5 anos, soja era o cultivo que paga a conta, exceto numa propriedade que ele entrava com arroz, tá, em um dos anos.
Então, no ano 1, 2, 3, 4, 5, 4 anos com soja, 1 ano com arroz. Nos demais, soja. E aonde tinha soja e milheto, o balanço era quase negativo. Era negativo. Quando entrava soja, milho, braquiária, nós levantávamos. Quando entrava leguminosas, quando entrava o mix, o balanço subia. Então nós temos esse dado, um quadrinho muito bacana que a gente tem mostrado, para enfatizar o quê? Do ano 1 ao ano 5, nós aumentamos a soja em 10% a 15%. Olha só, do ano 1 para o ano 5. A rentabilidade do sistema de produção nesses 5 anos, comparando sistemas mistos, eu posso dar um exemplo de rotação, com o sistema soja-milho, nós ganhamos, olha só, hein, em rentabilidade, entre 20% até 60%. A média, o valor mais frequente, ficou entre 20% e 40%. Então, Nestor, vale totalmente a pena você investir em sistemas que vão manter o solo ativo, coberto, para expressar o potencial de quem? Da soja, do algodão, do milho, do feijão. Então, nós temos que parar de pensar que esse monocultivo ou cultura assim vão ser interessantes. Não. Hoje nós estamos completamente convencidos que ganhamos mais dinheiro com quanto mais investimos na biodiversidade da nossa lavoura. Ponto. Ponto. Não discuto mais isso. Temos os números em vários lugares e hoje eu estou trabalhando com áreas pilotos produtores, saindo da parcela experimental, que ela é fundamental, ela te dá a base, ela te dá toda a visão de como os mecanismos funcionam. Agora, selecionamos áreas estratégicas, que hoje são nossos polos, que estão mostrando claramente que o caminho da diversificação, o caminho de, hoje eu chamo, agricultura de carbono. O que é agricultura de carbono, Nestor? É maximizar o acúmulo do carbono, maximizar o acúmulo de carbono no solo oriundo da fotossíntese. Então, nós temos que maximizar o carbono que veio da fotossíntese acumulando no solo. Isso é agricultura de carbono. Entendeu? E quanto mais nós investirmos nisso, menos serão os riscos. Quais são os riscos? Vamos botar 2 assim, chaves. Né? 2 assim, chaves. Primeiro, erosão. Segundo, risco de seca. Então, só esses 2, você veja aí, os 2 últimos safras, onde nós tivemos problemas sérios dos 2 lados. Em alguns lugares choveu, nós temos seríssimos problemas de erosão, e outros um déficit hídrico que a produção caiu 30%, 40%, em alguns lugares 50%, 60%. Então, uma perda dessa, muitas vezes, é um baque no produtor que vai demorar anos para ele se recuperar. Nós estamos numa época de custos muito altos, juros altos, insumos cada vez mais caros, e nós não podemos nos permitir errar. Nestor, eu diria o seguinte:
Se nós aplicarmos 10% do conhecimento que nós temos hoje acumulado de informação no Brasil sobre manejo do solo, visando uma agricultura rentável, nós, olha, quase duplicaríamos essa nossa produção. Então está na nossa mão, pastor. Está na nossa mão. Estou falando aqui de uma forma simples, humilde, de tentar mostrar que nós temos conhecimento. Quando eu digo nós, não é o professor João, certo? Muitas pessoas que estão fazendo muitos bons trabalhos. Com certeza, professor. Parabéns aí pelo trabalho que o professor vem desenvolvendo, né? E com isso, com certeza, mantendo o meio ambiente, né, professor? Preservando o meio ambiente. Eu diria o seguinte, também. Hoje eu estou usando uma frase que é muito importante para os produtores. Vamos ganhar dinheiro com ecologia, vamos ganhar dinheiro preservando o ambiente. Ele está do nosso lado, não é contra nós. Está entendendo? Então, hoje o segredo da agricultura é se harmonizar com a preservação ambiental. Por quê? Nós dependemos, você veja bem, nós dependemos de quê? Da água da chuva. Vou te dar um dado importante. Você sabe quantos por cento de água o sistema plantio direto, embasado naqueles 3 pilares que eu já comentei, ele pode permitir que nós tenhamos uma economia de 25% a 35% da água da chuva. Ou seja, se uma tonelada, vamos dizer assim, se uma tonelada de soja precisasse de uma unidade de chuva, nós vamos precisar de 0,65 a 0,75 unidades para produzir a mesma quantidade. Olha só que fabuloso. E o que vai acontecer com o restante da água? Infiltrar e abastecer o quê? Os lençóis freáticos, que depois vão para os aquíferos. Então, isso é apenas uma coisa. Segundo, se nós deixamos de perder solo por erosão ou por escorrimento, nós vamos manter os nutrientes aplicados ali. Então, por exemplo, o nitrogênio, todos que fizeram agronomia e passaram pela disciplina de fertilidade de solo, é clássico dizer, né, o coeficiente de aproveitamento de nitrogênio, e é claro, varia de textura do solo, quando muito é de 60%, de 40% a 60%, o coeficiente de aproveitamento de fósforo nesses solos argilosos é de 15% a 30%. Então, o que eu estou dando assim, faixas, né, dados gerais, né, não tenho condições de falar especificamente agora, senão é mais uma hora. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se nós deixamos de perder, esses nutrientes vão ficar associados a quem? Raízes. Que vão, as plantas morrer, vão virar matéria orgânica, que vão ciclar. Então, nós vamos promover o quê? Que os nutrientes cada vez mais sejam mantidos para que possam ser aproveitados em ciclagem com o passar do tempo. Então, vou dar um exemplo. Hoje, um plantio direto consolidado, quer dizer, com mais de 10 anos, e um plantio direto em estado de manutenção, com mais de 20 anos, economiza cerca de 30% do nitrogênio. Um
plantio direto com 20 anos, com todo esse sistema, chega a aumentar a eficiência em 50% do uso de fósforo. Então, o que eu quero dizer com isso? Com o passar do tempo, nós vamos tirando dinheiro de um bolso e colocando em outro. Ou seja, nós estamos reduzindo as perdas e aumentando a eficiência. Não é que nós vamos cortar adubo, entendeu? Não. Nós estamos aumentando a eficiência do uso do nutriente no solo devido ao sistema de manejo, aumentando matéria orgânica, que isso vai reter mais, vai manter mais o nitrogênio, vai manter mais o fósforo, vai criar cargas para reter cálcio, potássio, magnésio. Está entendendo? Então, com isso, nós vamos chegando ao ponto de não somente aumentar a produção por unidade diária, produtividade, mas também vamos aumentar a eficiência de nutrientes. Entendeu? E aí, o que acontece? Se antes você produzia 60 sacas de soja e agora pode produzir 100, os campeões do SESB já ultrapassaram em muito isso daí, você vai necessitar de mais unidade de fósforo por tonelada de grão, óbvio. Mas se você aumenta a eficiência, você não precisa aumentar linearmente a quantidade de nutrientes. Olha só a sacada. Então, por isso que eu digo, o carbono é o controlador e os sistemas de produção diversificados é o caminho, são os caminhos para a gente ter essa condição de ter maior resiliência, maior rentabilidade, menor emissão de CO2, baixa emissão de CO2 e preservação do ambiente. Isso podemos fazer, está nas nossas mãos. É questão de querer. Verdade. Professor? E também diminuindo os riscos, né, professor? Com certeza, né? Bom, perde, por exemplo, o outro dia estava mostrando uma foto, eu estive em Rio Verde, Goiás, lá para um evento que teve, promovido pela FEALC, e depois eu estive com um grupo chamado GAPS, vocês conhecem? Sim. E eu mostrei uma foto que tiramos junto com um agrônomo que na época estava lá, o Silvio. Essa foto foi em 1992. Nós fomos num município, choveu, foram quase 200 milímetros, ou 190 milímetros numa noite. E aí esse agrônomo sabia, tem uma área que foi preparada, que eles plantaram recentemente, a soja estava ali com 2, 3 centímetros, o cotilés indo para cima. Olha, a foto, foram várias, foi um desastre. Eu levei e fiz usando imagem digital para a gente calcular a área perdida, tinha medido a camada que foi levada, né? Foi erodida, 800 toneladas numa chuva. Isso é claro, isso é um evento assim, assombroso, é aquelas chuvas, aquela coisa. Mas o que eu quero falar com isso é que exatamente o que nós estamos precisando é reduzir risco. Numa época de economia instável, com custos elevados, margens de lucro sendo reduzidas, né? Nós temos que saber tomar proveito. Por quê? Hoje, eu estive lá em Sorriso, nesse ano, foi em final de abril, dei uma palestra e lá no final, eu me lembro, teve um produtor que falou, professor, eu faço o sistema soja-milho. Não vou mudar. Isso foi né? Bom, ok, eu entendo. A soja, se vocês verificarem aí, né, ela está em torno de a saca de 150, 160, 180 reais a saca. O milho chegou a 100 reais a saca. Né?
Então, com preços dessa magnitude, se você colher 40 sacas, 50 sacas de soja, você ainda tem lucratividade. Entendeu? Mas isso, você sabe, se você olhar a curva, ela vai, uma hora os preços vão se equalizando e os custos vão subindo. Então, nós precisamos estar preparados exatamente para confrontar os períodos de dificuldade. E é nessa hora que essa agricultura científica, fundamentada, real, faz a diferença. O que já está fazendo para muitos produtores. Como eu falei e vou repetir, produtores que hoje estão colhendo 75, 80 sacas de soja, com o sistema, você imagina, reduzindo herbicida, reduzindo fertilizante, porque está aumentando a eficiência com cobertura e com carbono, estão ganhando 20, 40, 60% a mais na rentabilidade. O que é melhor? Né? O que é melhor? Você decide, está entendendo? Eu iria pela rentabilidade com sustentabilidade. Com certeza, professor. Professor, já vai dar 9 horas, né? 1 hora, né? Muito bom ter batido esse papo com o professor. O professor passou muitas informações aí, na prática aí, vai ajudar bastante a todos os técnicos e produtores, tá? Foi um prazer enorme estar batendo um papo com o professor, tá? Se o professor também quiser fazer algumas considerações finais, fica à vontade. Olha, Nestor, bom, primeiramente, né, mais uma vez agradecer essa oportunidade. Eu acho que eu sempre uso uma frase assim que me acompanha nesses 40 anos. Conhecimento não é para ser guardado. Conhecimento é para ser compartilhado. E eu acho isso a coisa mais importante. Sem vaidade, nada. Se as pessoas usam o que eu estou apresentando, a gente publica muito, tem muitos trabalhos, para mim é um orgulho. Fico, poxa, agradecido porque estamos sendo úteis. E assim, pretendo continuar até enquanto tiver energia, né? Enquanto a gente tem energia, é isso aí que a gente vai fazer. Esse é o meu hobby. Meu hobby é a parte, trabalhar e a conservação do solo, entendeu? E a mensagem final que eu gostaria de dar é a seguinte: façam, façam, dá certo, funciona, ok? Isso aí, meu amigo. Uma boa noite para vocês, sem querer ficar enfeitando o pavão. Tá ok, então, professor. Então, muito obrigado, então, professor. Agradeço também o Altair José Beuren, que comprou um selo, né, ajudando o canal. Tá bom, professor? Então, professor, Eu vejo uma boa que noite. tem um grupo grande aí de pessoas assistindo aí. Isso. Então, uma boa noite, professor. Boas festas para o professor em Opa, 2023, repleto de realizações. isso aí, vamos em frente, seguimos em frente. Grande abraço, Com certeza. boa noite a todos e bom Natal, feliz ano novo, até. Boa noite. Boa noite, Brasil.